vida me ajudando com essas coisas. A gente vai começar a apresentar. Ah, não, já está aqui, você vai. Agora foi, né? Vocês estão vendo, me vendo de novo e vendo a tela, não estão? Perfeitamente. Ah, então tá bom. Então, gente, hoje, a gente, na semana passada, acabou que não conseguiu começar a falar dos 4 tipos de mulheres. A gente deu uma introdução. E o que acontece? A pastora Viviane Martinello, ela fez uma comparação de árvores com mulheres, características, fazendo comparação de características de árvores com características que as mulheres apresentam. Então, ela foi uma nomenclatura que ela criou e que ficou muito legal, fazendo uma comparação entre algumas mulheres e a característica das mulheres com as características das árvores. E a primeira delas, que ela colocou, é essa aqui, a mulher oliveira. E aí eu até botei aqui no slide, essa aqui é uma oliveira que eu tenho aqui em casa. Pequenininha e com certeza artificial, porque se fosse natural já teria morrido. Ela é artificial, mas assim, ela é bem realistazinha. E assim, e é muito bonitinha mesmo, né? Está ali pequenininha, porque está cuidada, e isso até faz um parâmetro aí com uma outra coisa que a gente mais para frente vai ver, mas só para vocês terem ideia de como era. E a mulher oliveira, na verdade, essa é uma árvore que, se ela não, e a gente vai ver isso mais para frente, se ela não for podada, ela cresce, cresce, cresce muito. Por isso, só adiantando algo que a gente vai ver mais lá para frente, se ela não estiver num jardim, não for cuidada, ela vai crescendo muito, mas quando ela está num jardim, ela precisa sempre ser podada, ajustada, para poder ficar de um tamanho bom, né? Para que as pessoas possam estar chegando ali aos seus frutos. Então, ela fala o seguinte, ela chama que a mulher oliveira, ela é uma árvore, no caso é uma árvore, né? Ou a oliveira é uma árvore que se destaca por sua nobreza. E aí ela fala que a mulher oliveira, com sua originalidade e brilhantismo, dão a ela uma visão única sobre as circunstâncias. É tão interessante que ela vai falando que a mulher oliveira é aquela que todo mundo gosta de ter essa mulher por perto, porque ela é aquela mulher que incentiva, que te impulsiona, que ela tem sempre uma palavra para te impulsionar. Ela sempre vê o lado bom, sabe, das coisas. Sabe aquele meio copo, metade está cheia até a metade, e tem pessoas que só vão ver o que está faltando. A mulher oliveira, ela é aquela que tem o olhar, não, tudo bem, eu reconheço que está faltando ainda metade para completar esse copo, mas olha só o que tem aqui, ele já está cheio, ele já tem alguma coisa. Então, ela sempre aponta para esse lado, e aqui é o que fala, né? É um olhar marcadamente construtivo. E isso te impulsiona, por isso que é bom ter, em momentos difíceis, ter mulheres oliveiras por perto. E aqui fala, né? Porque ela carrega consigo a esperança. Né? E ainda que tudo ao nosso redor, caos e destruição, ó, chegou alguém. Vou ter que encerrar aqui, peraí. Repetir. Puxar vocês para cá. E aí ela fala, ainda que vai voltar já. Ainda que tudo ao redor seja causa e destruição, essa mulher sempre revelará a esperança que brota da sua confiança em Deus. E, gente, isso aí que é, boa tarde, Deda, isso aí que é o X da questão. Por que ela pode sempre revelar essa esperança?
porque a esperança dela está firmada na sua confiança em Deus. Boa tarde. Não é uma pessoa com pensamentos positivos, ou somente com palavras positivas de autoajuda, para te apresentar uma autoajuda. Não, as palavras dela de incentivo, de esperança, é porque ela sabe em quem ela confia, ela tem intimidade com Deus, ela tem relacionamento com Ele, então ela conhece o caráter de Deus, ela sabe que Ele é amoroso, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, isso fortalece, ela traz essa esperança, e a esperança bíblica, ela aponta para essa questão de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, eu sei em quem eu creio, então eu sei que Ele tem a palavra, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Será que eu consigo por aqui? Peraí, gente, vou fazer um teste. Fazer um teste aqui. Não está dando certo, tem que encerrar a apresentação. Sim. A esperança dela... Chama vocês para cá. A esperança dela está firmada justamente porque ela sabe quem Deus é. Então, por causa disso, ela pode incentivar outras pessoas, né? O que eu já li antes. Essa mulher sempre revelará a esperança que brota da sua confiança em Deus. Então, na verdade, a esperança que ela tem vem dessa intimidade com Deus, desse relacionamento próximo. Quanto mais ela se aproxima dele, mais ela sabe quem ele é, mais ela conhece quem ele é, e ela transparece isso através da sua vida, para abençoar outras pessoas, para poder incentivar outras pessoas, para fortalecer outras pessoas. E aí a gente continua. A mulher oliveira, é certo, né? Mas isso. A mulher oliveira, ela se sobressai por seus galhos retorcidos. A oliveira, ela tem galhos retorcidos. Mas, às vezes, a gente pode pensar o seguinte, mas essa mulher, ela tem essa palavra de incentivo, essa palavra de força. Não, vamos lá, não desiste, não. Vamos lá, vamos seguir em frente. Deus tem a resposta que você precisa, Ele é o Deus do impossível. Ela tem esse incentivo, essas palavras de ânimo, de falar, olha, é verdade, a gente vai ter aflição nesse mundo, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, não desista, permaneça. Jesus venceu, e na cruz ele já nos fez mais que vencedores, porque ele venceu ali. Ela tem essa palavra, e às vezes a gente pode pensar, mas é claro, até a vida dela é um mar de rosas. A vida dela ela não passou por nenhum problema. Não, claro que não. Ela não tem uma vida perfeita. Aliás, se você pegar as azeitonas, para a gente poder extrair, né, se extrair ali o azeite, elas são ali maceradas, né, são esmagadas, são maceradas, e às vezes, quando parece que não vai sair nada, para sair aquele azeite mais rico ainda, mais puro ainda, é passado de novo. Então, não significa que ela teve uma vida perfeita, mas, apesar das dores que ela tem, apesar das dificuldades que ela tem, aqui, como falou, ela não fica choramingando pelos cantos, ela não fica murmurando pelos cantos, e isso não significa que não doa, não significa que ela não chore, não significa que aquilo esteja assim, dilacerando o coração dela, mas o que quer dizer, né, que ela não fica choramingando pelos cantos, antes deixa-se aperfeiçoar pelas pressões da vida, que, apesar daquilo que às vezes está dilacerando o coração dela, não é aquilo que a guia, não é aquilo que entre aspas, a faz sobreviver, mas a vida dela está firmada no Senhor. Então, apesar das pressões, apesar das dores,
o foco dela não está nisso, o foco dela está no Senhor, em quem Ele é e no que Ele pode fazer. Essa é a diferença. E isso é uma chave espiritual, porque, na verdade, eu creio que todas nós deveríamos ser mulheres oliveira. Todas nós deveríamos estar firmadas com o Senhor e sendo um canal de bênção na vida de outros, impulsionando e tendo aquela palavra que muitas vezes só a gente vai ter, porque a gente é melhor que alguém? Não, claro que não, mas porque dentro de mim e de você mora o Espírito Santo, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, assim, na pessoa do Espírito Santo. Então, eu e você, se alguém tem a resposta certa, é o Senhor, claro, mas estou falando aqui a nível humano, são aquelas pessoas que têm o Espírito Santo dentro delas, porque elas são melhores? Não, mas é porque Ele é a resposta, porque Ele tem a direção, porque Ele já conhece o amanhã e sabe se aquele caminho é o melhor caminho ou não, porque Ele tem a resposta que não só nós precisamos, mas que esse mundo precisa. Jesus é a resposta para esse mundo. Mas é interessante que uma outra característica dessa árvore é que ela tem raízes muito profundas. E quando tem essas raízes muito profundas, não é fácil arrancar. Não é qualquer puxãozinho ali que vai arrancá-la, porque as raízes estão ali superficiais, não, elas são profundas, estão firmadas. Né? E aí fala, nos momentos de sequidão, essa mulher, porque assim é a árvore, ela ainda pode curar pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque as suas raízes são muito profundas e ela vai lá, vai se aprofundando em busca de água, em busca de um lençol freático. Gente, é assim que nós devemos viver, aprofundando as nossas raízes no Senhor cada vez mais, nos fortalecendo nele cada vez mais, orando, vigiando, buscando, jejuando, crescendo através dessas disciplinas espirituais, mas nos firmando nele. Senhor, você é a rocha onde a minha vida está firmada. Então, fazendo paralelo aí até com essa parábola mesmo das duas casas, podem vir as chuvas, podem vir os ventos, pode vir o temporal, porque eles vêm, mas a minha casa não vai ser derrubada, porque ela está firmada na rocha, naquela pedra angular que é Jesus. E aí, por conta disso, é o que acontece, mesmo nos momentos de sequidão, mesmo naqueles momentos difíceis, que até lá embaixo, para encontrar o lençol freático, está difícil. Ela está tão firmada, a raiz dela está tão firmada no Senhor, que mesmo às vezes, sabe, naquela dor que ela está passando, ela estende os seus galhos, estende as suas folhas e ela é cura para outras pessoas. Ela tem aquela palavra que traz paz, aquela palavra que traz cura, aquela palavra que aponta para Deus, que é a direção certa, gente. Mas é tão interessante, porque às vezes não tem, às vezes a gente fala isso. Meu Deus, como aquela mulher, vamos falar de mulher aqui, né? Porque é o nosso universo. Como aquela mulher consegue, olha o que ela está passando, como ela consegue ainda trazer uma palavra para a gente, como ela consegue impulsionar a gente, olha o que ela está passando, é porque ela é essa mulher oliveira, que está firmada no Senhor, que sabe que a segurança dela está nele. Eu lendo não, ouvindo um dia e outro dia, uma pregação da própria pastora Viviane Martinello, e ela estava citando lá um exemplo de uma mulher que tem na igreja dela, que é uma mulher que está lá, presente, envolvida na igreja, envolvida no culto, não falta uma reunião das mulheres, e lá a reunião, o culto de mulheres lá, acontece de 15 em 15 dias, e essa mulher não falta, e
E ela está lá, né? E aí ela contando que quem pensa pode parecer que, puxa, ela está lá, ela não falta, mas também a vida dela é um mar de rosa. E ela falou, não, essa mulher ela tem uma filha que tem uma paralisia cerebral. E aí, outro dia, a gente conversando, e ela saiu o assunto, e ela falou assim, desde que a filha tem 11 ou 12 anos, que ela falou. Desde que a minha filha nasceu, eu não sei o que é dormir uma noite inteira, porque é muito cansativo, eu tenho que acordar, ela tem espasmos, às vezes ela dá convulsões, então, assim, é um momento difícil, toda hora eu durmo, mas é aquele sono leve, em alerta, e estava conversando isso, e aí a pastora Viviane Martinelli falou que foi compartilhando também algumas coisas da vida dela, Viviane, e aí ela falou que essa senhora, virou para ela e falou assim, mas minha irmã, fica firme, essa senhora, mãe da menina, fica firme, o Senhor é contigo, não desiste não, Ele tem te usado, Ele tem te fortalecido, é Ele quem te usa, fica firme, porque você tem uma palavra que Deus quer usar para outras mulheres, e foi assim, entregando para ela palavras de ânimo, de incentivo, de cura, de impulsionamento. E aí ela contou, a pastora Viviane Martinello contou, que falou assim, meu Deus, eu me senti tão constrangida, completamente amada, mas tão constrangida, porque eu falei assim, meu Deus, a minha vida, por maiores que sejam os meus desafios, perto da vida dela, dos desafios que ela tem, a minha vida é um mar de rosa. Mas ainda assim, ela estava me impulsionando para seguir em frente. Aí ela falou que isso é um exemplo para a gente. Mas é por causa disso, essa raiz profunda que ela tem, firmada no Senhor, está ali firmada, e isso faz com que ela fique cada vez mais fortalecida. O exemplo mesmo que eu dei, uma árvore ou uma planta que tem as suas raízes profundas ali fortalecidas, ela não é arrancada facilmente, ela não cai facilmente, porque ela está firmada. Eu já li a respeito de que as palmeiras, né, essas palmeiras enormes, elas têm as raízes muito, muito profundas, e durante anos, antes delas começarem a crescer, assim, crescer mesmo para fora, acima da terra, passa-se muito tempo daquelas raízes, a gente não vê nada, mas as raízes estão crescendo, né, para baixo, se aprofundando lá, firmando lá cada vez mais fundo naquele solo. E depois que aquela árvore lá já está grande, às vezes vem vendaval e ela se entorta toda, né, por causa da força do vento, mas ela volta, porque ela não consegue ser arrancada, por causa da força, da profundidade na qual as raízes estão firmadas. E isso faz com que a gente tenha cura, tenha palavras de cura para outras pessoas. A mulher oliveira, ela se distingue por seu azeite. Olha só, ela se destaca por produzir o óleo resultante dos árduos processos pelos quais ela passou. Foi o que eu falei. Uma mulher assim não significa que ela não passa dores, que ela não passe por lutas, não. Mas esse óleo foi extraído das prensas a que foi submetida, e que caracterizam todas as mulheres cujas batalhas as tornaram, né? Faltou essa ali, vitoriosas e cheias de esperança. E eu tenho certeza que cada batalha que ela passou e que, né, Deus deu a vitória, aquilo fortaleceu e falou, vamos embora, vamos seguir em frente, a batalha é maior, mas eu já vi que Deus me deu vitória. Lembra de Davi? Quando chegou lá diante de Saul, por conta lá de Golias, que estava afrontando o povo, Davi meio que revelou isso, falou, olha, Saul, Deus já me livrou de um leão, que foi um desafio ali, foi um desafio difícil, mas Deus livrou, Deus me deu vitória. Depois chegou um outro desafio maior, que foi um urso.
Mas eu sabia que Deus podia me dar vitória, porque ele já tinha me dado vitória no leão. Se ele tinha me dado vitória no leão, eu sei que ele era poderoso para me dar vitória. E ele deu uma vitória também sobre aquele desafio que era maior. Esse desafio aqui pode ser maior. Gente, aqui eu estou falando com as minhas palavras, né? Pode ser até maior, mas eu sei quem é o meu Deus. Porque eu já vi que ele me deu vitória sobre um leão, eu já vi que ele me deu vitória sobre um urso, então eu já sei quem ele é, eu já confio nele, eu já sei o caráter dele, eu já sei o poder que ele tem, então eu não tenho dúvidas que ele entregará esse incircunciso nas nossas mãos. Mas o que é isso, gente? Isso é resultado de um relacionamento, de vida com Deus, de uma experiência com Ele, e é isso que a mulher Oliveira aponta. Né? Ela o óleo revela o óleo que foi extraído dessas presas a que foi submetido. Esse óleo traz cura e suavidade àqueles que sofrem ao seu redor. Sabe aquela história do olha, aquela dor que você passou ali na frente, ela vai ser um testemunho que Deus é poderoso para transformar o mal em bem, Ele é poderoso para fazer com que, e faz, né, com que, a palavra não diz isso, todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu me lembro de uma época da minha vida em que eu passei situações muito, 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 muito dolorosas, que doía muito. E o Senhor, tem muitos anos, a Larissa era bebê, vocês verem quantos anos tem, mas eu nunca mais me esqueci de que o Senhor falou assim para mim: eu sei a dor, a grande dor que você está sentindo, mas fui eu que permiti, não foi ele que o mal não veio dele, fui eu que permiti você passar por isso, porque eu estou te ensinando a amar. E doía, e eu chorava. E eu me lembro que depois dessa palavra dele, que ele usou uma pessoa, eu chorei vários dias sem parar. E só falava assim: obrigada, Senhor, porque você entende, você entende, você entende a dor que eu estou sentindo. Mas ele estava permitindo por um propósito, para me ensinar a amar, para de alguma forma cumprir propósitos que ele teria na minha vida, que eu nem podia imaginar. Então, muitas vezes aquela dor que você passou, ela vai te dar autoridade para você chegar e levar uma palavra que alguém precisa. Essa é a mulher Oliveira, olha, esse óleo traz cura e suavidade àqueles que sofrem ao seu redor. Esse azeite era usado também na iluminação, ou seja, a mulher, ele gerava luz nos ambientes, a mulher Oliveira é essa encorajadora. E nós precisamos ser essa mulher. Jesus já falou que nós somos a luz do mundo. Nós temos essa luz que não é nossa, é Ele, sabe? Mas que brilha através da nossa vida, que apontar para esse mundo que jaz no maligno, que anda na escuridão, que não sabe para onde está indo. São cegos sendo guiados por outros cegos, indo para a perdição. Mas eu e você temos esse óleo, que é esse azeite que pode gerar claridade, que não é nossa, é Jesus para esse mundo aí, gente. Sabe? Mas, de novo, isso vem dessa intimidade, dessa vida com Deus, desse processo, de passar esses processos com Ele. A mulher oliveira cresce tanto que precisa ser podada. Porque eu falei lá no início, se ela não for cuidada, se ela for largada, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? Mas aqui está escrito, para não crescer em excesso, essa árvore precisa passar por podas constantes. E quantas vezes Deus nos poda? Deus vai aparando ali, olha, isso aqui está saindo um pouco aqui do meu propósito, vamos lá, vamos ajustar. E a poda, teve um outro livro dela, a gente até fez uma EBD uma vez sobre esse livro, né? O outro livro que ela falava sobre isso, em que a poda de Deus não é para
para nos arrancar, a poda não é para arrancar, a poda não é para destruir, mas não é um corte qualquer, vou chegar e pá, vou cortar de qualquer jeito, e pronto. Não, isso quem faz sou eu, Lívia, que não sei, não entendo nada de jardinagem. Se eu pego uma planta, eu não sei a melhor época de podá-la, eu não sei a melhor forma de podá-la, ou até o local exato nela, onde ela tem que ser cortada para não matá-la, né? Mas para tirar aquilo que poderia impedir o crescimento dela. Quando Deus ele nos poda, né? Igual que ele falou, eu permiti tudo isso que você está sentindo, todo esse processo aí que está doendo, porque eu estou te ensinando a amar. Em outras palavras, olha, eu estou te podando para ajustar, para que você possa produzir aquilo que eu quero que você produza, aquilo que como eu falei, é o meu propósito na sua vida. Então, a poda de Deus nunca é para destruição, tal como a correção dele nunca é para nossa destruição. Não, mas muito pelo contrário, é para nos chamar mais para perto. Olha, se eu estou te podando, se eu estou te corrigindo, é para te chamar mais para perto, para um relacionamento cada vez mais profundo comigo. Né? Então, aqui fala, mulher oliveira, quando permite ser podada, porque a gente pode não permitir, né? Não, senhor, não quero, não quero, não quero, me deixa aqui, eu não quero se afastar, né? Ser podada por Deus, tem sempre a estatura correta. Eu gostei disso que ela falou. De modo que as pessoas são capazes de alcançar seus frutos, porque ela é acessível e humilde. Né? Ela não é, ela está ali, ela tem os frutos, ela tem essa palavra de bênção, ela é essa mulher encorajadora, mas ela não é aquela, não, eu sou inacessível, não é para qualquer pessoa, não, porque, olha, eu sei, eu tenho intimidade com Deus, dá licença, então deixa que meu fruto eu administro, se eu vou querer abençoar aquele ali ou aquele ali. Não, ela é acessível. Ela está ali pronta a ser um instrumento do Senhor, a ser um instrumento de bênção na vida do outro, de revelar Cristo na vida do outro, de revelar aquilo, sabe, de deixar Cristo ser formado na sua vida, de forma que ele transpareça através dos seus lábios, através das suas ações, e isso seja acessível às outras pessoas, para que as outras pessoas vejam, eu posso viver isso também, como se ela chegasse e falasse assim, olha, você está vendo que as minhas raízes estão profundas, é por isso que eu estou firme, porque a minha confiança está nele. Olha, mas isso não é privilégio meu, não. Isso não é só para mim, eu sou a filha preferida. Não, isso é para todo mundo que desejar, que se aproximar. Sabe, Deus não faz acepção de pessoas e Ele quer nos chamar cada vez mais para uma intimidade com Ele. Então, isso é para você também. Ela é essa mulher acessível, que está ali pronta a impulsionar outras, inclusive para viverem um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Sabe? É tremendo isso. E ela sabe que, na verdade, ela, nela mesma, ela não tem nada. É o Senhor. Aquele óleo que está sendo derramado não foi porque ela quis, assim, não, foram os processos que foram passando, que foi sendo extraído dela. É tremendo isso. Ah, acabou aqui. Deixa eu voltar, aí que eu não vou entrar na outra hoje, não. Então, essa é a mulher oliveira, aqui de uma forma assim, rápida. Né? E o Senhor nos chama para isso. Sabe, eu me lembro, eu vou repetir aqui, eu falei isso na classe, quando o Bernardo, né, e aí eu vou encaminhando aqui para o final, que eu falei com vocês que eu vou terminar um pouco antes, quando o Bernardo passou para a Petrobras, e ele passou, foi o segundo colocado no Brasil todo, ou seja, tudo indicava, ele vai ser chamado a qualquer momento, né? E foi chamado, mas alguns dias depois, ele recebeu um telegrama de que tinha sido desclassificado, porque
segundo lá a avaliação deles, ele não cumpria os requisitos todos, mas, na verdade, ele cumpria. Ele tinha tudo certinho, estava lá tudo certo. E foi uma batalha. E isso durou 3 meses, né? Foram 3 meses ali. E durante esses 3 meses, a gente teve que aprofundar as nossas raízes no Senhor. Eu tive que aprofundar minhas raízes no Senhor. Senhor, dá a direção, porque ele estava acabado. Ele já tinha saído do outro emprego, né? E eu, mesmo doendo, mesmo sem saber o que iria acontecer, né? Eu tinha que estar ali, vamos lá, não, vamos embora, não vai desistir, não, o Senhor sabe. E ele falou, não queria botar na justiça, tentou todas as coisas, tudo a Petrobras negava. E ele falou, eu vou ter que botar na justiça, eu não queria, porque eu sei que Deus pode operar. E eu falei, eu creio, vamos lá. E foram 3 meses, né? Hoje eu falo, olhando para trás, foram 3 meses, mas na época a gente não sabia, né? Quanto tempo seria. E foram 3 meses de busca, de aprofundar raízes, de estar ali, mesmo doendo, chorando escondida, porque a gente ali com 2 filhos, e eu já não trabalhava mais, né? Sem saber como ia ficar, naturalmente falando, sabendo que Deus estava no controle. E doeu muito, eu chorava escondida, mas na frente dele, vamos embora, o Senhor está com a gente, ele não vai deixar faltar nada, e não deixou. E até que um dia, né, só que resumindo, o Senhor usou uma pessoa e falou, olha, falou para mim, você estava sendo provado. Era engraçado, né? Você estava sendo provado e há de ser aprovado. E você receberá um sinal. E 3 dias depois, não, 4 dias depois, a gente recebeu um telegrama, naquela época era telegrama, né? Recebeu um telegrama da mesma pessoa que sempre estava negando, dizendo assim, os seus favor desconsiderar a desclassificação e mandando comparecer no dia seguinte com todos os documentos. E ele chegou, e foi tão interessante que ele chegou a entregar na mão de um advogado, mas assim, 2 dias antes. E ele, na hora, ligou para o advogado, e o advogado falou, não, eu não fiz nada, nem deu tempo, porque você me entregou, mas eu tinha que preparar para ainda botar, não deu tempo de fazer nada, eu não fiz nada. Aí ele contou o que tinha acontecido, e o advogado, né, o homem natural, falou assim, vai lá na Petrobras, mas não vai muito confiante, não, porque eu estou achando que isso foi um erro, porque isso não acontece, eles desclassificaram. Mas aí, não, vamos lá, você vai lá, que isso, não vamos dar ouvido, não. O Senhor falou que ele ia dar um sinal, e aqui está o sinal. E realmente, quando ele foi, né, no dia foi lá, entregou, no outro dia já fez na época, né, o exame médico, e na época, uma semana depois, ele já estava trabalhando, tem 20 e poucos anos de Petrobras. Mas o que eu quero dizer, gente, é que foi exatamente isso não é para minha glória, mas que não foi fácil passar. Isso é só um exemplo, né? Muito rápido. Não foi fácil passar, foi difícil, mas foi justamente o aprofundar e ser intencional em revelar, vai dar certo, o Senhor é com a gente, Ele é o Deus do impossível. E eu acho que é isso que a mulher Oliveira faz. Ela está ali, ela buscou o Senhor, ela tem essa intimidade com Ele, mas ela é intencional em abençoar outras pessoas. Porque eu posso ter uma intimidade enorme com Deus, viver experiências com Ele tremendas, mas, não, isso aqui, dá licença, é só para mim, muito difícil confiar sem estar. Mas aí que está o X da questão. Muito difícil confiar sem ver. Não, mas se a gente vê para crer, vai ser igual Tomé. Tomé, né, que Jesus falou, porque você viu, mas todos nós, Patrícia, estamos aprendendo. Todas nós. Porque Jesus falou para Tomé, que Tomé falou, se eu ver os cravos, né, eu vou... Aí Jesus mostrou. Mas falou assim, olha, porque você está vendo, você crê, bem-aventurados que não viram e creem.
tive que confiar em mim mesmo. Sim, eu entendo o que você está falando na sua vida, só que antes você você não tinha ainda o conhecimento do Senhor. Hoje você já sabe que Jesus se entregou por você para te fazer mais que vencedora, que ele já venceu. Então, a nossa luta hoje não é mais. Eu não esqueci o que eu ia falar, não, tá, gente? Eu vou voltar. Não é. Eu vou lutar contra o diabo. Eu estou descabelado que eu não estou aguentando. Que isso, gente? Jesus já lutou e já venceu. A nossa luta, justamente, é exatamente essa, a de confiar no Senhor, é de resistir em fé. E eu resisto em fé, eu resisto ao que o inimigo está vindo contra mim, ou os pensamentos, ou as batalhas, eu resisto em fé, eu me firmo na palavra e me mantenho firme ali no que ele disse. Agora, isso não é automático, é uma decisão. E quantas vezes não tem problema, estou começando, Senhor, parece que eu vou cair, eu não estou conseguindo, corre para os braços dele e fala, Senhor, eu quero confiar, eu não quero ser igual um Tomé, não. Eu quero confiar em Ti, a minha confiança está em Ti, e Ele vai te fortalece, nos fortalece. Mas voltando aqui para fechar, a mulher Oliveira, ela poderia, né, porque eu falei, né, essas raízes firmadas no Senhor, mas ela poderia estar crescendo, Não, dá licença, isso aqui é só para mim, é só para as pessoas verem o quão espiritual eu sou, o quanto eu vivo de experiência, e vai dar ruim, né? Porque aí já entrou o orgulho e pronto. Mas não, ela é intencional, não só na busca pelo Senhor, e na busca dele, né, dessa intimidade, de conhecê-lo cada vez mais. E, Patrícia, isso aí é uma dica. Quanto mais você conhece a ele, mais você confia. Mais fácil vai ficando você confiar. Porque quanto mais você o busca e você vai crescendo numa intimidade com ele, mais você vai vendo, meu Deus, como ele é maravilhoso. E mais fácil você vai confiando. É extraordinário. Mas ela vai crescendo nesse entendimento e nessa busca. Só que ela fala, isso não pode ficar só para mim. Isso não pode ficar só para mim. Ou melhor, também não é só para mim. Isso é para ser revelado para os outros, para abençoar outros. Então, ela é intencional nas suas palavras, nas suas ações, para revelar Cristo para outras pessoas e para revelar que tem solução, que tem jeito, que ele tem a resposta, que ele é o caminho, a verdade, a vida, né? E que tudo que nós precisamos, igual uma vez uma frase que eu li, que Jesus ele é a resposta para todos os problemas da humanidade, todos, qualquer um, e é verdade, né? E eu creio nisso. Então, que nós sejamos mulheres oliveiras, que buscam o Senhor e crescem nele, se firmam nele, mas que se tornam canal do fluir dele para abençoar outras pessoas. Amém? Se alguém quer falar alguma coisa, completar, a Suzete tinha escrito alguma coisa aqui, mas gente, eu não sei nem, deixa eu parar a apresentação, que aí eu consigo. Então, eu falei que essa mãe, né, com todo o sacrifício que ela estava passando, mesmo ela estando passando pela prensa da oliveira, ela estava aliançada com Deus ali para o que vinha depois dessa prensa das azeitonas, né? Para o azeite depois. Então, foi bacana esse depoimento aí dessa mãe com a Sim, verdade. pastora, né? Exatamente. É exatamente isso. Exatamente. Deixa eu parar aqui, parar de gravar. Gente, espera aí.